Quando se tornar melhor se torna uma prisão. É exatamente isso que eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo aqui, tá bom? É uma coisa que eu gostaria de compartilhar muito porque é algo que eu estou vivendo na minha jornada. E talvez se você estiver vivendo o mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho, talvez isso faça sentido pra você, tá bom? Cara, às vezes essa ideia de se tornar uma pessoa melhor, eu fiz um roteiro aqui, inclusive, tá? Pra eu não me perder. Nem sei se vou precisar dele também. Né, eu vou tentar fazer de forma espontânea e natural aqui pra vocês, tá? Cara, essa ideia de se tornar uma pessoa melhor é uma coisa que fica batendo na cabeça da gente, né? Principalmente na minha. Não sei na sua, mas na minha é uma ideia que bateu por muito tempo na minha mente. Porque se tornar uma pessoa melhor pressupõe que ser quem você é então não é bom. Então você precisa se melhorar, você precisa ser melhor. Porque ser você não é o suficiente. Começa daí, né? É um ponto pra. Eu gostaria de convocar você para poder refletir sobre isso. E daí você fica pensando que tem alguma coisa de errado com você, né? A Matrix faz isso, né? Faz com que a gente pense que existe algo de errado com a gente. Principalmente quando a gente é muito autêntico, muito espontâneo. Deve ser porque a gente é diferente. Deve ser porque você é diferente. Então tem alguma coisa de errado com você. Você tem que ser igual a todo mundo. Tem que falar como todo mundo, tem que se vestir como todo mundo, tem que fazer o que todo mundo tá fazendo. Tem que usar droga, tem que comer mina pra caralho. Sair pra festa, rolê. Às vezes é um pouco diferente disso. E não tem nada, absolutamente nada de errado com isso. Você tem alguma coisa de errado com você. É uma reflexão, né? E daí então a gente começa a querer se tornar uma pessoa melhor. E é justamente esse o ponto do vídeo, porque isso pode virar uma prisão. Quando a gente busca querer se tornar uma pessoa melhor, isso pode virar uma prisão, no sentido de que é mais uma máscara que você colocou na sua cara. E isso é uma coisa que confunde muito, principalmente quem é uma pessoa desperta, quem está vivendo esse processo de despertar da consciência, né? Você já dá uma despertada, mas você não sabe de muitas coisas, você não sabe ainda. Então você fica confuso muito fácil, né? E daí você pensa que precisa se tornar uma pessoa melhor. Às vezes você tá ali, cara, pronto. Tudo aquelas máscaras, aquele ego, aquela coisa toda se dissolveu. Mas daí entra esse pensamento de se tornar uma pessoa melhor. E aí que você fica mais estranho ainda. Quando todas as máscaras, quando você passa por um momento muito nebuloso, sombrio da sua vida, em que todas as máscaras, o ego ele se quebra, você fica mais estranho ainda. Mas fica muito mais perto de quem você é. E talvez como você nunca teve. Só que como você fica mais estranho ainda, porque você tá sem identidade, mano. Você tá sem identidade. A persona quebrou, né? A máscara quebrou. Então para refazer a nova leva tempo. Só que não dá tempo de acontecer, por quê? Porque você é estranho, você tá estranho, você precisa sobreviver. Você tá estranho entre aspas e você precisa sobreviver. Né? Aí então surge, aí então você começa a se adaptar de novo.
E aí começa a vir um negócio. Aí você começa a se perder nisso de novo. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo e eu tô compartilhando isso com você. E aí você coloca... Aí você começa a vir esse pensamento de se tornar uma pessoa melhor. E aí você veste a máscara do cara melhor, mano. Que nada mais é do que uma versão 2.0 daquela anterior. Então você fica tomando banho gelado. Você constrói outra persona. Você constrói outra máscara pra você, outra persona. Aí você se torna um cara mais aceitável, mais controlado, mais correto, moralmente. Né? Menos incômodo. E sem perceber, a gente constrói uma versão melhorada de si. Não mais verdadeira, apenas mais funcional. E integração não é correção, é inclusão. O próprio nome já diz, é integridade, é inclusão. E quando você forma uma persona nova para você e se identifica com aquela persona, fazer um círculo aqui para vocês entenderem, a persona é esse círculo, é tudo que está dentro desse círculo, e todo o resto que é você foi excluído, foi para as sombras. Aí entra a máscara moral. Quando o ideal é externo, nasce uma máscara. Uma persona mais bonita, mais espiritualizada, mais madura. Mas por baixo, partes inteiras ficam exiladas, partes vivas. Raiva, inveja, medo, desejo, ambivalência. Não porque são erradas, mas porque não cabem na imagem, aquela persona que você criou. Para ser aceito pelas outras pessoas, para se adaptar. Isso é uma coisa instintiva do ser humano, né? Não tem nada de errado com isso. Você tem uma persona e essa persona é um pedacinho seu que você mostra pro mundo, né? E não existe problema nenhum com isso. O problema é quando você se identifica. Você acha que você é isso aqui, é a persona. E aí você, cara, vive uma vida inteira zelando por essa imagem. Meu Deus, que inferno. E aí entra o custo psíquico, né? Toda parte rejeitada não desaparece. Ela se desloca. Vira tensão no corpo. Vira ansiedade. Vira um cansaço estranho de sustentar. Vira um cansaço estranho de sustentar alguém que não somos. Por isso, às vezes você vive uma vida muito pesada, cara. Desgastante, ansioso. Você está sustentando essa imagem por muito tempo, né? E tudo aquilo que foi... tudo aquilo que não coube nessa imagem não desapareceu. É vida que você jogou para a sombra. São partes vivas de você. Ou seja, a sua experiência, ela diminui. Você tem uma experiência pobre da vida. Você experiencia a vida de uma forma limitada. A vida que é você. Então, hoje, para mim, ser uma pessoa melhor não significa ser mais certo no sentido moral. Significa ser mais inteiro, cara. Sabe, soltar um pouco as massas, soltar um pouco a persona, soltar um pouco o ego. A gente coloca o ego num pedestal, a persona num pedestal intocável. Você fica ali, cara, zelando aquela imagem o tempo todo. Beleza, não tem nada de errado com essa imagem, porque é o que você mostra para as pessoas e é muito importante. Mas você não é. Você é muito melhor. E é por isso que às vezes a gente fica ansioso e depressivo e fica louco e a vida não anda, as coisas não acontecem como deveriam acontecer.
Você sente que não está vivendo uma vida que não é sua, por causa que você está zelando por uma imagem. Você está achando que você é aquela imagem que você construiu, ou melhor, que construíram para você. Nossa, eu passei por isso, cara. E tenho que ficar atento todos os dias com isso. Então, ser inteiro é ser capaz de sustentar o que existe em mim sem me abandonar. Raiva, inveja. Eu sou um ser humano completo, eu tenho todas essas coisas. Por que aí a gente fica querendo sustentar aquela imagem de perfeitinho? Sabe? De ser o cara perfeitinho, de ser mina perfeitinha. Quando na verdade a gente tem inveja, cara. A gente tem inveja, a gente tem raiva. Negar isso é negar você, cara. É negar a humanidade que existe em você. Não tem como negar isso. Boa sorte. Jung chamaria isso de individuação. Não é virar luz, é parar de fugir da própria sombra. E o que é a sombra? São todas aquelas partes vivas que não couberam dentro da persona que você criou para você, que é a sua imagem, né? Que é aquela imagem que você usa para mostrar para as pessoas. E repetindo, não tem nada errado com ela. Mas tudo que você empurrou, que normalmente vai para as sombras, que não cabe aqui dentro, não morreu, continua vivo. E te controla das sombras e você nem percebe, às vezes porque você está inconsciente. E vai continuar controlando. Aí surgem as projeções, né? Você começa a projetar no outro aquilo que você reprimiu em si mesmo. Que você não aceita, muitas vezes não aceita de jeito nenhum. Você começa a projetar isso nas outras pessoas, cara. Por isso que as relações não dão certo. Pode até dar certo nos primeiros momentos, nos primeiros encontros, porque a persona de uma bate com a persona da outra. Mas quando a pessoa começa a relaxar, uma começa a relaxar perto da outra, e essas coisas começam a emergir, uma começa a projetar na outra. Aí as pessoas viram até inimigas, velho, porque é uma coisa que você existe em você, mas você não aceita e fica projetando no outro. A gente vê os relacionamentos aí, parece que quer um vencer o outro. Uma pergunta importante aqui, ó. O que eu estou fazendo agora me aproxima de mim ou da imagem de quem eu deveria ser? Uma coisa que pode ajudar você muito, às vezes você está num dia que você está muito desse jeito, cara. Muito ansioso, muito rígido, muito mental. Às vezes você pergunte, cara, eu estou tentando sustentar. Isso que eu estou sendo aqui agora, está me aproximando de mim ou da imagem que eu construí para mim mesmo? Uma pessoa que não relaxa, tem dificuldade de relaxar. É isso aí, tá nítido, cara. Então, talvez o caminho não seja me tornar uma pessoa melhor. Talvez o caminho não seja se tornar uma pessoa melhor. Mas se tornar alguém que não precise mais se esconder de si. Menos máscara. Às vezes você dorme com essa máscara. Eu já fiz isso e faço ainda, de vez em quando. Eu tô trilhando esse caminho de voltar para dentro, né? De voltar para casa. Ser quem eu realmente sou. Não quero mais me tornar uma pessoa melhor, não. Isso é uma prisão, velho. Quero só ser eu mesmo. Tá ligado? Soltar, relaxar. A gente tem dificuldade até de relaxar. A gente não dorme direito, cara. Tá? Então só queria compartilhar isso com vocês mesmo, porque é uma parada que eu tô vivendo e acho que pode fazer sentido para você, tá? Então talvez o caminho não seja se tornar uma pessoa melhor, mas se tornar alguém que não precise se esconder mais de si. Menos máscara, mais verdade. Mesmo quando essa verdade é imperfeita. Só que às vezes você se identificou com a imagem perfeitinha que você criou de si mesma, né? Que não é rejeitado, não pode ser rejeitado de jeito nenhum. Tem um pavor de ser rejeitado. Cara, esse medo não é seu. Esse medo não é seu, é do ego. Entender isso muda tudo. Ah, é? Tá com medo? Então
É assim mesmo que eu devo agir. Inteiro é melhor do que correto. Espero que tenha feito sentido. Se não fez, paciência.